Senhora Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. O debate que agora se encerra foi revelador sobre a cruzada que tomou conta da maioria PSD-CDS. Nem o próprio Governo tem convicção nas projeções e indicadores económicos que suportam o documento que aqui veio defender. Ninguém pode acreditar na previsão da recessão. Ela será, infelizmente, bem mais pronunciada do que aquilo que a Comissão Europeia veio adiantar. Este Orçamento de Estado merece o mesmo grau de confiança já revelado pelo programa eleitoral do PSD. Como disse o Primeiro-Ministro Passos Coelho ontem aqui no debate, o programa de Governo legitimou a alteração das responsabilidades dos compromissos eleitorais, isto é, uma nova interpretação acerca daquilo que é o compromisso da política e dos políticos. A violação do contrato eleitoral é ressarcida por uma alteração do programa de Governo. E, portanto, como aconteceu com as promessas eleitorais de Passos Coelho, de não aumentar os impostos ou de não mexer no subsídio de Natal, este orçamento foi feito para existir em conflito com a realidade. Não é só a incerteza que tomou conta do euro, é o efeito recessivo das medidas que ou é desvalorizado ou totalmente ignorado. Corta-se nos subsídios de férias e Natal dos funcionários públicos e pensionistas, mas o Governo parece entender normalissimamente que estes vão continuar a comprar como se nada fosse e oculta-se o real efeito no consumo. Aumenta o IVA dos restaurantes, até dos restaurantes dos hotéis, mas é como se essa medida não gerasse o encerramento massivo numa atividade que emprega dezenas de milhares de pessoas. Transportes, energia, saúde, tudo com tarifas aumentadas. Os impostos, que antes eram um esbulho fiscal, agora sobem mais depressa do que um elevador. Mas o Governo parece acreditar que comércio, serviço e indústria vão continuar a produzir e vender-se, sabe-se lá a quem. Só nas bárbaras projeções do Governo é que é possível a riqueza diminuir quase 5% em 2 anos, naquele que será o pior desempenho de toda a Europa em 2012, e diminuir brutalmente as verbas destinadas ao apoio aos desempregados. É uma ficção e é o próprio PSD e CDS quem o reconhecem ao não inscrever as projeções económicas de 2013 e 2014 nas grandes opções do plano. Isto já não é um governo a navegar à vista, isto é um salto no abismo. A derradeira prova tivemos-la ontem aqui mesmo nesta Câmara, quando o Ministro das Finanças reconheceu que depois de colocar o país a ferro e fogo pode não ser suficiente o conjunto das medidas que propõe e necessitar ainda de aplicar mais cortes nas despesas sociais e no rendimento dos portugueses. A crendice do Governo no mercado parece a dos médicos medievais que sangravam o doente até este ficar em estado terminal. Morrer do tratamento, Sr. Ministro das Finanças, não augura melhor futuro do que a doença. Disse ontem o Sr. Primeiro-Ministro que o grande imperativo é antecipar as situações adversas. Quem diria, Sr. Primeiro-Ministro, quem diria, se o fizesse, teria olhado para a tragédia que atingiu a Grécia e retirado alguma ilação. A economia grega não perdeu 15% da sua riqueza por causa da instabilidade política, como agora nos querem vender, nem foi a aplicação deficiente do programa de austeridade que atirou esse país para a incapacidade de pagar os seus juros. Pelo contrário, foi a execução à risca do programa da Troika, a mesma receita aplicada pelo Governo neste Orçamento de Estado. O pior incompetente é o que não quer ver. O pior incumbente é aquele que não desempenha o seu papel político. Mas diz ainda o Primeiro-Ministro que toda esta austeridade tem um objetivo: reduzir o peso da dívida pública e do pagamento anual de juros. Esquece-se, claro, de referir que o endividamento público vai subir 15% durante o programa da Troika, onde os portugueses pagam agora 8 mil milhões de euros, em 2014 estarão a pagar cerca de 9 mil milhões, um valor superior a tudo o que o Estado gasta em saúde ou educação. É preciso dizer isto aos portugueses: a dívida não vai diminuir, a dívida vai aumentar, o serviço da dívida vai castigar cada vez mais a bolsa dos portugueses. É para empobrecer o país, sem nenhum sentido ou qualquer propósito, que se cortem salários, se aumentam impostos,
se aumentam tarifários na energia, transportes e tudo mais que se lembrar o Ministro das Finanças, para no fim do programa da Troika estarmos mais endividados e a pagar mais juros pela dívida, para no fim do programa assinado com o Fundo Monetário Internacional e a União Europeia estarmos ainda mais dependentes dos mercados e não menos dependentes dos mercados? A pedra de toque desta transformação, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. membros do Governo, é que ela faz corar de inveja à Escola de Chicago. É o ajuste de contas com o mundo do trabalho, transferindo recursos cada vez mais significativos dos rendimentos dos trabalhadores para o setor financeiro e as grandes empresas. Trabalhar mais horas, com menos direitos, pagando mais pelos serviços públicos, em troca de um salário cada vez menor. Num país onde já se trabalha mais 200 horas por ano do que a média europeia, CDS e PSD preparam-se para, com o fim de 4 feriados e o acréscimo de meia hora por dia, colocar os portugueses a trabalhar gratuitamente mais 20 dias por ano. Se o propósito destas medidas é simples, a sua aplicação vai fazer milhões de portugueses viver abaixo do limiar da geração anterior. O problema deste Orçamento de Estado não é a ausência de uma folga, margem de manobra ou a tal almofada. Ontem o debate aqui pareceu a demanda do Graal à procura desta almofada. Mas sim, o objetivo é carregar fiscalmente sobre os suspeitos do costume, enquanto aumenta as benesses sobre quem tem menos e sobre quem menos contribui para o esforço fiscal. Como é que podem falar de ética na austeridade quando um funcionário público ou pensionista que receba 1.000 euros por mês perde, com o corte dos subsídios, 140 euros todos os meses e as grandes empresas vão receber mais de 1.700 milhões de euros em benefícios fiscais? Como é que podem falar de ética na austeridade quando o Serviço Nacional de Saúde e a escola pública veem os maiores cortes de sempre e as famosas gorduras do Estado identificadas nos consumos intermédios? O que nós ouvimos aqui falar à direita durante anos sobre os consumos intermédios. E os famosos consumos intermédios sobem neste Orçamento de Estado. Senhoras e senhores deputados, como é que podem falar de ética na austeridade quando os transportes e energia veem os seus valores subir acima dos praticados na maioria dos países europeus e as pensões a partir dos 485 euros sofrem um corte? 485 euros, nem menos nem mais, é a partir do salário mínimo, um valor que mal paga a renda de uma pequena casa nas principais cidades do país, que se taxa mais quem mais pode, como costumam dizer as bancadas do PSD e do CDS. Isso não é sério. O Governo só não é austero na demagogia com quem quer escamotear o óbvio. Corta a quem menos tem para beneficiar fiscalmente quem nunca pagou o que devia, como é o caso dos rendimentos de capital que foram isentos da sobretaxa, que começará a ser cobrada dentro de dias a todos os trabalhadores. Termino, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. É este mesmo Governo que, inquirido pelo Bloco de Esquerda sobre o estado comatoso em que se encontra o euro e as posições do Diretório de Berlim e de Paris, diz que a sua posição é não lançar achas para a fogueira. Uma não posição que é, no fundo, defender a que lhe for transmitida, Sr. Primeiro-Ministro, pela chanceler Merkel. A Merkel, Sarkozy e aos especuladores financeiros, o Primeiro-Ministro não tem nada a dizer. Seja a reestruturação parcial da dívida, renegociar os prazos dos juros ou as metas do déficit, nada disso interessa. Já a todos os outros, eles serão sacrificados. Enquanto o Primeiro-Ministro diz que o país vai empobrecer com o seu programa, o Bloco de Esquerda vem aqui ao Parlamento defender a posição da democracia, não aceitar as insinuações e acusações do Ministro das Finanças de que todos os que se oponham ao programa de ajustamento querem arruinar ou afundar o país. Nós queremos revitalizar a resposta da democracia ao plano de austeridade do Governo. Nós queremos encontrar na democracia a réplica necessária à construção de direitos. Sim, Sr. Ministro das Finanças, sim, Sr. Primeiro-Ministro, a greve geral de 24 de novembro é uma resposta da democracia a este Orçamento de Estado da ruína. Disse.